Justificação pela fé. Vamos falar desse assunto. Vamos falar sobre a justificação pela fé. A salvação é pela fé ou é pelas obras? As Escrituras Sagradas nos dará as respostas corretas. Todos os cristãos genuínos e todos os estudiosos das Escrituras, os quais foram regenerados pela palavra da salvação, todos pensavam da mesma forma com relação à salvação. Desde os apóstolos, alguns pais da igreja, os primeiros séculos, os valdenses pioneiros e muitos outros defenderam essa causa, defenderam essa doutrina bíblica, a justificação pela fé. O destemido Wycliffe, Hans, Jerônimo de Praga, Savonarola, Lutero, Tyndale, John Calvino, John Knox, os puritanos, os primitivos da fé na América, os primitivos da fé no Brasil, enfim, todos os verdadeiros adoradores que entenderam a graça, compreenderam e sempre defenderam essa verdade bíblica que muitos ignoram. Há um grande número de pessoas que acreditam ser salvo pelos seus próprios méritos. Mas um grande número mesmo estão totalmente equivocados e não conhecem ainda, não foram-lhe revelados o segredo, o mistério da graça. A justificação é pela fé. A salvação é pela graça. É isso que vamos aprender através das Sagradas Escrituras. Antes de tudo, eu lhe convido para se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com outras pessoas para que juntos possamos levar a mensagem a mais pessoas. Então, todos os cristãos verdadeiros pensavam da mesma forma com relação à salvação. Todos se baseavam nos mesmos trechos das Escrituras. Somos justificados pela fé. E como entender isso? O próprio Jesus nos dá um exemplo na parábola do fariseu e o publicano. Ele mostra um homem sendo justificado pela fé antes de qualquer obra e mostra o outro sendo reprovado com todas as suas obras. São Lucas 18, do 9 ao 14. O que aprendemos nessa parábola? Aprendemos que nós não devemos confiar nos nossos méritos, e sim nos méritos de Jesus. Nossas obras só são louváveis se forem obras de fé, por amor e gratidão. Somente assim não nos gloriemos nas nossas obras. Não podemos ser hipócritas, soberbos, prepotentes, como aquele fariseu. Também não podemos continuar sendo como o publicano após a justificação. Então, o que seremos? Seremos santos, e agora as nossas obras deverão exceder as obras do fariseu. Devemos orar, jejuar, dar esmola como fazia o fariseu. Todavia, devemos orar como o publicano, contrito, aquebrantados e humilhados, e confiando unicamente na misericórdia de Deus pelo sangue de Jesus derramado no madeiro da cruz, a fim de remir nossos pecados. Mas uma concordância para esse mesmo assunto está lá em Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 4 ao 9.
Esse tem sido um assunto polêmico na história da Igreja. Por mais de 1000 anos tentaram apagar essa doutrina, e o povo viveram, a maioria, sem o conhecimento pleno dessa verdade, pois a mesma era desconhecida de muitos que traziam o nome de cristãos. Na chamada Era das Trevas, no período medieval, a Igreja Romana dominava forçadamente a alma de muitos fiéis, e eles viviam sem o conhecimento das Sagradas Escrituras, cegos no tempo, distante da luz. As literaturas eram perseguidas, todos os ensinos tinham que ser revisados pelo falso cano da Igreja, e as Escrituras não podiam ser interpretadas a não ser pelos principais líderes da Igreja. Foi esse o maior período de ignorância da humanidade. Julgavam ser salvos pelos próprios méritos. Foi um dos piores períodos por ter sido um grande e longo tempo de ignorância, mas não podemos negar que nós estamos vivendo a repetição desse tempo. Nós estamos vivendo um período em que, apesar das pessoas terem muitos meios de comunicações, muitas oportunidades de conhecer muita coisa, as pessoas continuam cegas, iludidas e continuam sem conhecimento da verdade. Então, nessa era, na era, como muitos chamam, Era das Trevas, nesse período medieval, isso ocorreu na Idade Média. Eles viviam distante da doutrina dos apóstolos, andavam errantes. Veja o que disse o profeta Isaías para os que confiam nas obras para serem salvos. Mas todos nós somos como imundos, todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, todas as nossas culpas como um vento nos arrebata. Isaías 64, verso 6. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, verso 3. Há um só nome pelo qual podemos ser salvos, Jesus Cristo. Atos 4, verso 10, 11 e 12. Suas obras são frutos da salvação, se elas forem obras de amor e gratidão. Se forem realmente fruto da fé, então essa obra é louvável. Pelo contrário, qualquer obra fora de Cristo não tem valor algum. As nossas obras não deverão ser para se aparecer, nem com interesse de obter algo por elas, mas por amor e gratidão. Fomos feituras suas, né? Nós somos criados para as boas obras. É isso que está escrito lá em Efésios, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É o nosso dever. As boas obras é o nosso dever. Então as suas obras, suas esmolas, não vão lhe salvar. No entanto, lhe trarão recompensas, terão galardão, receberão galardão por isso. É a lei do retorno, da semeadura, salvação eterna, só pelo sangue de Jesus. Na lei da semeadura, só quem plantou semente para colher salvação foi Cristo. Ele é o Salvador. Maria não pode salvar, Pedro também não. Nem um santo pode salvar, nem a si mesmo. Teu pastor não pode te salvar, só o sumo pastor Cristo. Teu pai não pode te salvar, só o Pai eterno, por meio do Filho Jesus. Tua denominação não pode te salvar. Ela pode te indicar o Salvador. O Papa, o Padre, não pode salvar ninguém. Jesus é o Salvador do mundo, de todo aquele que crê.
até o fim desse estudo você vai saber como é este crer. Mas como foi difícil para os pais da igreja, como foi difícil para Pedro Valdo conduzir os valdenses. Muitos foram mortos de diversas maneiras, só por confessarem essa doutrina. Eram mortos, torturados, queimados vivos, degolados, despedaçados pela grande meretriz romana. Muitos nomes são citados na história de heróis que derramaram seu sangue para semearem o Evangelho, pelo viés do martírio. Entre esses, Policarpo, Inácio de Antioquia, Pedro Valdo, muito perseguido, Wycliffe, Salvanarola, Hans, Lutero, Calvino, John Knox, entre outros que enfrentaram perseguições. Uns foram mortos, outros conseguiram escapar com muito sofrimento. Tudo isso por atribuírem a autoridade principal às Escrituras, a Palavra de Deus. A Bíblia chegou até você, até nós, através de muito sangue. Por intermédio desses homens que deram suas vidas. Muito sangue foram derramados para que chegasse até você, até mim, até nós. E muitas das vezes nós, na nossa negligência, não damos o valor preciso e às vezes deixamos esse livro empoeirado em cima de uma prateleira e não lemos o suficiente. Tem sido difícil explicar essa doutrina até nos dias de hoje. Se cremos que é pelas obras, se gloriemos como fariseu. Mas Paulo escreveu aos Efésios: não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Romanos 3:20. Gálatas 3:11. Muitos não entendem e acham que o homem é salvo pelo seu trabalho. Paulo diz que nós já fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, os quais nasceram de novo, pois a salvação é dom de Deus, um presente, uma dádiva e não um pagamento, favor imerecido. Deus nos deu sem merecimento, sem merecermos, por isso chamamos de graça. Muitos pensam também que agora que cremos e fomos justificados, não precisamos fazer mais nada. Quem pensa assim nunca foi salvo. Veja o ladrão da cruz. Qual foi a obra do ladrão da cruz? Nenhuma, mas ele foi salvo pela obra de Jesus. Mas se aquele ladrão tivesse tido a oportunidade de descer daquela cruz, aí você ia ver um homem crente e iria fazer muitas obras, porque a obra, a verdadeira obra, é resultado da salvação. As obras é o resultado da salvação e não a causa da salvação. A fala de Jesus, que dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. No versículo 24 ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A salvação não é o resultado das nossas obras, e sim o resultado da obra de Jesus. Nossas obras é que são resultados dessa salvação. A planta só pode dar bons frutos depois de restaurada, limpada, podada e adubada. Antes éramos mortos, sem vida, não éramos regados e não tínhamos bons frutos. Só podemos fazer boas obras depois de salvos. Qualquer obra fora de Cristo é imperfeita. A obra humana não gera salvação, mas a salvação gera obras perfeitas. A verdadeira fé nos leva a boas obras. A boa obra é fruto da fé. Veja
O Senhor Jesus ensinou acerca do batismo e disse: quem crer e for batizado será salvo. O crer é a fé. Ser batizado é uma ação que frutificou da fé. A fé sem obra é morta. Mas a ação não é válida se não proceder da fé. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Por que Jesus disse: e for batizado, já que é pela fé? Por que então o batismo? Porque ninguém que crê consegue recusar o batismo. Todos que creem aceitam o batismo nas águas. Atos 2, 37, 38, Atos 10, 47, 8, 36. Sendo batizados nas águas, será que está tudo resolvido agora? Jesus diz a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então muitos, mesmo batizados nas águas, não foram salvos. Por quê? Porque edificaram a casa na areia. Mas os que foram salvos, que nasceram de novo da água e também do Espírito, edificaram a casa na rocha, que é Cristo, depositaram sua fé em Cristo e não nos seus méritos. Foi a semente que caiu em boa terra, Mateus 13, verso 8. Os que abraçaram a cruz, Lucas 14, 27. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. A salvação é de graça, sem merecimento algum, favor imerecido. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Romanos 3, verso 20. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Romanos 3, 12. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5, verso 17. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos 7, 24 e 25. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, 35. Quem foi justificado e se encontra salvo ou vivo em Jesus, passa a lhe amar com todas as suas forças. Como saber então se eu fui salvo, se recebi do seu Espírito, se nasci de novo, se fui regenerado? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. João 14, 23. Se amemos o Senhor, não temos de que se gloriarmos, a não ser nele. E nem podemos exigir nada dele. Lancemos fora o pragmatismo. Todavia, seja feito sempre a sua vontade. Como está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O mesmo está escrito em 2 Coríntios 10, 17 e em Jeremias 9, 24. Ele é quem vai reger a minha vida em todos os sentidos, minhas vestes, meu linguajar, minhas atividades, minhas amizades, minhas finanças, meu casamento, enfim, todos os meus passos. Só assim posso livremente orar o Pai Nosso. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. João 3, 27. Podemos entender este versículo de duas formas. A primeira é que muitos acham que tudo que tem foi Deus que deu. Então não há pecado em tê-lo.
Esquecemos que o mundo jaz no maligno e ele também nos faz propostas agradáveis, né? Aquilo que muitas das vezes os nossos olhos desejam. E se não vigiarmos, abraçaremos os seus pratos. E a segunda interpretação é essa. De fato, tudo o que acontece é permissão de Deus, sim. Mas nem tudo é da sua vontade. E a única coisa que possuímos de valor e o que veio do céu é o próprio Jesus, a sua graça. O homem não tem nada quando não tem o que veio do céu. Jesus, a graça, os dons, a presença de Deus, a oportunidade de salvação, tudo o que edifica a nossa alma, o Espírito Santo. Porém, aquilo que adquirimos nessa terra ficará na terra, mas o que recebemos de Deus pelo seu Espírito, isto sim, é algo de valores eternos. Então o homem não tem nada se não tiver Cristo, se não tiver a graça, se não tiver o que veio do céu. Em Efésios 1 e também no 2, fala dessa riqueza. A verdadeira fé, no hebraico, emunar, confiança, fidelidade, lealdade. Nós precisamos dessa fé. A fé genuína, a fé que uma vez foi dada aos santos. Quem tem a verdadeira fé é fiel, confia nele, é leal. Essa é a verdadeira fé, de fidelidade. Ser fiel àquilo que cremos de forma racional. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que se não vê. A fé é o alicerce. Tudo deve ser fundado na fé. E como receber essa fé? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Leia a Bíblia constantemente. Ouça a palavra de Deus e se encha, se regozije, encha-se de fé, acrescente a sua fé, abunde em fé, leia a palavra, ouça a palavra e receba a fé salvadora, a fé regeneradora, a fé racional, em nome de Jesus. Amém.